Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje o Vasco enfrenta a equipe do CSA pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Coutinho entre os relacionados, a gente vai mostrar aqui essa lista, de relacionados do Vasco, que tem também o goleiro Léo Jardim. Foi relacionado para esse jogo contra o CSA, mas ainda é dúvida, não está confirmado para a partida. Falando sobre Léo Jardim, tem polêmica, O Vasco praticamente desmascarou ali o árbitro, da partida, que na súmula disse que o Léo Jardim negou o atendimento médico, enfim. O presidente da comissão de arbitragem também, que deu razão ao árbitro, o Vasco, enfim, através do jornalista Lucas Pedrosa, que teve acesso, o Vasco praticamente desmascara ali a narrativa apresentada pela comissão de arbitragem e também pela súmula do árbitro. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Meu amigo vascaíno, se liga nesse papo aqui. O que você faria se seu carro ou sua moto sumisse hoje? Você já parou para pensar nisso? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, todos os dias a gente está sujeito a passar por isso, Um roubo, um furto e de uma hora para outra a gente perde o nosso veículo. Além disso, tem aqueles imprevistos, do dia a dia. O carro quebrou, furou o pneu, vai precisar de um reboque. E aí, o que você faz? E é por isso que eu afirmo para você: não dá para andar por aí sem proteção veicular. E a Allianz Brasil está salvando todo mundo aqui no Rio de Janeiro. Proteção contra roubo e furto, reboque e assistência 24 horas por dia, até mesmo na estrada. Atendimento pelo aplicativo sem depender de ninguém. Não tem análise de perfil. E, além de tudo, tem um clube de benefícios com farmácia, mercado, oficinas, enfim. Com a Allianz Brasil, você fica protegido de uma forma rápida, simples e sem burocracia. Então, se você ainda não tem uma proteção para o seu carro ou para a sua moto, você está dando mole, mas vai parar de dar mole agora, vai parar de andar por aí desprotegido, que é só vir no link que está aqui na descrição e fazer a sua cotação. Pode chamar lá sem responsabilidade, para saber se cabe no seu bolso. E fala que veio aqui através do Juninho, através do nosso canal, que você vai ser muito bem atendido, beleza? Allianz Brasil, nossa parceira, e você não vai ficar dando mole aí, de andar sem proteção. Bora lá então, meus amigos, vamos falar de arbitragem, que ainda é assunto, ainda segue gerando polêmica, Porque o presidente da comissão de arbitragem da CBF, o senhor Rodrigo Sintra, defendeu a atuação de Flávio Rodrigues de Souza na expulsão de Léo Jardim no empate entre Vasco e Internacional no Beira-Rio. O goleiro vascaíno recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso. Segundo o presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, o juiz da partida agiu de forma correta. É impressionante, eu até disse, logo depois do jogo, nos vídeos aqui no canal, eu disse, a gente que é vascaíno, a gente tem que se unir para colocar o dedo na ferida e mostrar os absurdos que acontecem com o Vasco, porque eu tenho certeza que comissão de arbitragem, que torcedores de outros clubes, que jornalistas vão ficar dando razão ao árbitro, que o Vasco sempre serve de bode expiatório, O Vasco sempre serve de cobaia, e é isso aí. E aí alguns vascaínos ainda embarcam, não, o juiz fez certo em expulsar. Meu amigo, a gente tem que defender o Vasco, porque se a gente não defender o Vasco, ninguém vai defender não, tá? Não adianta achar que comissão de arbitragem, que jornalista de Globo, ESPN, etc e tal, vai defender o Vasco, porque não vai não. É a gente, é nós contra todo mundo. Então por isso que a gente tem que defender aqui o nosso lado. E o presidente da comissão de arbitragem, o Rodrigo Sintra,
ele disse que o goleiro do Vasco recusou o atendimento médico, né? Um completo absurdo. Eu vou colocar aqui o que disse o presidente da comissão de arbitragem. Eu não tenho como analisar laudos médicos, eu não sou médico e nem o árbitro é médico. O médico estava do lado do jogador. Quem tinha que analisar era o médico, que estava ao lado do jogador durante todo este período. E ele poderia atendê-lo, inclusive. E o árbitro recomendou atendimento, perguntou se ele queria. Ele não quis, faz parte. Eu não sei se estratégia, não sei se tática, o que quer que seja, eu não estou aqui para julgar. O árbitro só está ali para cumprir as regras do jogo segundo os elementos que ele tem. E o elemento que ele tinha naquele momento foram aqueles. Ele foi, ele perguntou, ele buscou. A partir daí, o médico que está do lado do jogador durante aquele período todo é que tem plenas condições de chamar e de atender, uma vez que o jogador ele pede. Se não pedir, o árbitro não pode obrigar o jogador a ser atendido. E esse assunto médico, ele não, eu não tenho como avançar. A única coisa que eu posso te dizer é que o árbitro cumpriu 100% dos procedimentos e tentou a todo instante evitar a perda de tempo, inclusive excedendo nas tentativas e preventiva, com seu árbitro assistente vindo até o jogador para perguntar também se ele precisava de apoio, enquanto o árbitro estava atento com a questão da substituição. E somente depois, quando o jogador sentou ao solo, que foi percebido que o próprio membro da equipe técnica solicitou para que ele sentasse, aí ele teve aquela perda de tempo exagerada. O árbitro voltou, recomendou que ele levantasse, ele não se levantou. Então o árbitro cumpriu as regras do jogo. Nós não podemos polemizar esse tipo de situação, gente. O futebol espera muito mais da gente. O futebol espera um jogo, o torcedor vai para assistir o jogo. Todos nós queremos futebol. Então não é a CBF, não é o árbitro, é a FIFA. E a FIFA é a detentora dos direitos do futebol no mundo. E nós estamos aqui para fazer cumprir. Por mais que, infelizmente, às vezes não saia contente, mas nós temos que fazer isso. Alguém tem que fazer isso tudo acontecer. E o árbitro, a gente já sabe que ele não é o herói nunca, mas ele tem que estar ali para fazer acontecer. Até porque se ele não cumprir as regras, quem será punido e quem será advertido, pelo menos será ele. Aí, é revoltante, né? É revoltante a gente ver o Vasco sendo prejudicado e ainda ter que escutar que o árbitro estava certo. Mas a gente já imaginava, né, que a comissão de arbitragem, que é formada por ex-árbitros incompetentes também, iam passar pano para a atuação do árbitro. Porém, o Lucas Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco da Gama, ele conseguiu com exclusividade um vídeo que mostra que a arbitragem não autorizou o atendimento de Léo Jardim durante a substituição, contrariando ali a súmula, né, do juiz Flávio Rodrigues, né, que apitou a partida. Tá passando já na sua tela esse vídeo que mostra que o fisioterapeuta do Vasco, Eduardo Calçada, que seria ali o responsável por atender o goleiro Léo Jardim, não foi autorizado a entrar em campo durante o procedimento de substituições, contrariando ali a súmula do árbitro e também a comissão de arbitragem da CBF. Após toda a polêmica envolvendo a expulsão de Léo Jardim diante do Internacional, o Vasco divulgou ali o exame de imagem comprovando que o atleta precisava de atendimento pela lesão na região da bacia. A comissão de arbitragem, mesmo depois da divulgação do documento, afirma que o goleiro não quis o atendimento. Isso, inclusive, foi registrado na súmula. Porém, nessas imagens que estão passando na sua tela, é possível ver que Eduardo Calçada, fisioterapeuta do Vasco da Gama, caminha em direção ao goleiro e, quando vai prestar o atendimento médico, o Bandeira faz um sinal para ele, pedindo para que o profissional espere o procedimento de substituições. O Léo Jardim acaba não sendo atendido. Logo depois ali das substituições, né, o árbitro caminha em direção ao Léo Jardim e adverte ele com a expulsão. Então, nas imagens fica claro, né, que o Vasco tenta prestar o atendimento médico ao Léo Jardim, o Bandeira não libera o atendimento médico e quando as substituições terminam, né, o Flávio vai lá, o juiz, para exigir que o Léo Jardim se levante e ele está pedindo o atendimento médico. Então, na súmula, ele mentiu, né? Ele mentiu ao dizer que o goleiro do Vasco não quis o atendimento médico durante a substituição. É mentira. O funcionário do Vasco estava indo lá durante a substituição, mas foi vetado ali pelo Bandeirinha. Então, assim, mentiram na súmula, mentiram na cara dura. E sabe o que vai acontecer? Nada. Vai ficar por isso mesmo, porque como eu já disse aqui em outras oportunidades,
roubar o Vasco é muito fácil. Por isso que a gente aqui, a gente tem que defender o nosso clube, tá? A gente tem que mostrar as verdades e não deixar o torcedor vascaíno ser enganado pela narrativa que eles criam, porque infelizmente o torcedor vascaíno acaba caindo nessa narrativa, e eu vi muito torcedor vascaíno indo contra o Léo Jardim e defendendo esse árbitro, que se eu for falar o que eu acho dele, eu vou acabar sendo processado. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, porque hoje tem Vasco. Vasco tem um jogo importante, né? Na Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final contra o CSA. Vasco precisa e muito, né? Dessa vitória aí contra a equipe do CSA para ter um jogo mais tranquilo em São Januário. O Vasco divulgou a lista de relacionados, que tem Felipe Coutinho de volta para esse jogo de hoje. Relacionados Alex Teixeira, Coutinho, Fusato, David, Estrela, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Leandrinho, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Puma Rodrigues, Ryan, Riquelme, Esforza, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os relacionados para a partida de hoje contra o CSA e também da partida do final de semana, no sábado, contra a equipe do Mirassol lá em São Paulo. O Vasco já vai direto, né, de Maceió para o interior de São Paulo, onde vai enfrentar o Mirassol. O jogo de hoje é 7 horas da noite. 7 horas da noite temos Vasco e CSA pela Copa do Brasil. Eu volto depois do jogo com o nosso pós-jogo aqui, se Deus quiser, para comentar uma vitória do Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!